quero compartilhar com você hoje está no Salmo de número 39, o verso 7, que diz o seguinte: E agora, Senhor, o que eu posso esperar? A minha esperança está em Ti. Este é mais um dos muitos salmos que o rei Davi escreveu. E como na maioria dos salmos acontecia, a pessoa estava passando por algum momento de dificuldade ou algum momento de reflexão, e depois de passar algum tempo na presença do Senhor, o próprio Deus ensinava a esta pessoa algumas coisas, colocava algumas palavras e pensamentos em seu coração, e esse indivíduo então escrevia alguns dos salmos. Foi precisamente isso que aconteceu com Davi, pois nesse Salmo de número 39, Davi, antes desse verso que nós lemos, o verso 7, ele está levantando alguns questionamentos sobre a vida e sobre a morte. Ele chega a dizer que a sua vida é muito breve, é muito passageira, é como uma sombra. E eu e você, na verdade, constatamos essa realidade. A nossa vida, meus queridos, é muito breve. Nós começamos uma semana de trabalho numa segunda-feira e quando espantamos, já é sexta-feira de novo. Nós começamos um mês e daí a pouco o mês termina. Nós passamos por aquelas comemorações de fim de ano e quando vamos espantar, o ano já está acabando outra vez. Sim, o tempo passa rápido, a vida passa rápido. E Davi chega a essa conclusão. A vida, a nossa vida, ela passa muito rápido. E a morte? A morte é uma coisa certa. Davi pergunta neste salmo: Senhor, quando eu vou morrer? A questão não é se vamos morrer. A questão é quando nós vamos morrer. Porque, infelizmente, ela nos alcançará a todos. A Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, mais cedo ou mais tarde, de uma causa ou de outra, eu e você teremos que enfrentar a morte. Ela é uma coisa certa. E diante de uma vida que é muito passageira, diante de uma morte que é certa, o que eu posso esperar? E foi exatamente depois de fazer essas considerações sobre a vida e sobre a morte, é que Davi escreve esse verso que nós lemos inicialmente. E aí, o que é que eu posso esperar? A minha esperança, responde Davi, está em Deus. Diante de uma vida que é muito curta, diante de uma existência que é muito passageira, eu preciso esperar em Deus. Porque quando nós esperamos em Deus, por mais que a vida seja breve, a nossa vida tem sentido. Porque Deus nos mostra de onde nós viemos. Deus nos mostra para onde nós vamos. Deus nos mostra o que nós estamos fazendo aqui. Portanto, para uma vida que é muito passageira, eu preciso esperar em Deus. E diante de uma morte que também é certa, eu e você precisamos esperar em Deus. Porque Deus já venceu a morte. Porque Deus é maior do que ela. E porque para aqueles que creem em Deus, entendem que a morte não é o fim. A morte é apenas uma curva que se faz na estrada. E para aqueles que vivem para Cristo, como disse Paulo, a morte, na verdade, é lucro. É por isso que na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 8 e 9, Paulo diz: Ora, se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. E se morremos, é para o Senhor que nós morremos. De modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E foi exatamente para este fim que Jesus morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. É a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição para os mortos. Ele é a vida para os vivos. Ora, o que eu posso esperar? A minha esperança está em Deus.